Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Coisas da informática. Boa noite a todos, cumprimentando a você, Wilson, e a mesa, cumprimento todos os nossos companheiros, os internautas que certamente estarão também ligados aqui no nosso estudo de hoje. E eu quero começar agradecendo a vocês por ter aceito o convite de vir prestar essa singela homenagem ou modesta homenagem a esse ícone da doutrina espírita e da ciência em geral, que é o nosso querido Dr. Jorge Andréa dos Santos. Eu trouxe aqui algumas transparências. Deixa eu ver se eu acerto, se eu entro num acordo com esse negocinho aqui. Eu acho que eu ainda não entrei em um acordo. Deixa eu ver se é aqui. Também não cheguei a entrar no acordo. Deixa eu ver se é esse aqui. Foi? Foi. Isso aqui vocês já sabem. Mas essa. Poucas pessoas aqui no auditório e poucas pessoas que estão nos assistindo nunca ouviram esse nome, Dr. Jorge Andréa dos Santos. Dr. Jorge Andréa, como já adiantou aqui o nosso querido Wilson, foi, enquanto encarnado, um psiquiatra espírita, militar, que nos presenteou com uma obra fantástica e que viveu 100 anos conosco. A proposta do nosso estudo não é fazer uma autobiografia, ou copiar a autobiografia, ou falar dados da história da vida do Dr. Andréa. Mas a proposta é tão somente lembrar da presença dele junto de nós. E talvez lembrando de alguns fatos ocorridos, daí o título, uma saudável lembrança. Porque é impossível estar do lado do Dr. Jorge Andréa sem nos sentirmos à vontade. Ele fazia todo o esforço possível para que pudéssemos olhá-lo como alguém como nós. No entanto, aproximar do Dr. Jorge Andréa era como se nós, talvez em alguns momentos hoje, a voz vai ficar embargada, mas me perdoem já a princípio. Aproximar do Dr. Jorge Andréa é como se estivéssemos aproximando de fato de um poço de sabedoria. E sempre estarmos diante de algo inesperado. Porque atrás daquele sorriso simpático, daquela generosidade, tinha sempre não só uma palavra amiga e confortável, mas sempre uma orientação adequada para o momento e para o nosso entendimento e para a nossa compreensão. Então, a princípio, já informo a vocês que estamos abordando aqui uma energia de alguém que caminhou conosco 100 anos, mas alguém que está bem na nossa frente, bem adiante do tempo. Lembrei agora, eu vou lembrando e vou falando para vocês, né? De um congresso que fizemos na cidade de Caruaru, há quase 20 anos atrás. E nesse congresso foi a homenagem que já fizeram ao Dr. Jorge Andréa, que já estava com 80 anos. Interessante que as pessoas faziam homenagem, ele recebia com todo carinho e cuidado e falava assim: vocês estão pensando que eu vou desencarnar agora? Ainda vou ficar por aqui muito tempo. E ficou mesmo mais de 20 anos. E ele sempre teve um cuidado generoso com a colocação da palavra, com a colocação da fala. Dr. Jorge Andréa nasceu em 10 de agosto de 1916 e desencarnou em fevereiro de 2017, exatamente dia 1º.
E uma das razões de eu estar aqui hoje é exatamente essa homenagem, porque quando a colega nos ligou para fazer o convite do estudo, que poderia ser qualquer data, nós estávamos marcados, Wilson, na cidade de Jaguaretama, no Ceará, para prestar essa homenagem a Jorge Andréa, lá no berço de Bezerra de Menezes, que nós conhecemos a pequena cidade. Já estivemos lá, na casa onde nasceu o Dr. Bezerra de Menezes, que não por acaso foi um projeto do Lar Fabiano de Cristo, que construiu também a área da casa que nasceu o Dr. Bezerra de Menezes, reconstruíram a casa e ficou um ponto de visita para o universo espírita e para quem quiser conhecer. A cidade tem 20 mil habitantes. E estava na nossa vontade fazer essa homenagem a Jorge Andréa lá. Passaram-se uns 10 dias, contactei as pessoas de lá de Jaguaretama, aceitaram de pronto a ideia e estavam organizando para que estivéssemos lá hoje. Quando a colega Liane ligou, oferecendo a oportunidade de estar aqui do Frei Luiz hoje, dia 1º. Então, de imediato, eu entendi que não era para ser lá, era para ser aqui mesmo. Dr. Jorge Andréa tinha um carinho todo especial, como por todas as instituições, mas ele foi um dos fundadores do Lar Fabiano de Cristo, e creio que também essa casa tem uma história ligada ao Lar Fabiano de Cristo. E quando ele foi chamado para ser fundador, ele disse: eu fui fundador por acidente, porque ele sempre procurava se colocar de uma maneira de que ele não era essa pessoa toda que você está pensando, né? Eu sou apenas alguém que estou colaborando com o grupo. Mas ele tinha realmente essa capacidade, né, de nos convencer que na realidade foi por acidente que ele estava ali, né? Mas não era por acidente, ele estava porque era ele mesmo. A energia dele contagiava. Impossível, doutor Jorge Andréa, estar sozinho. Mesmo que não falássemos nada com ele, mas estar junto, nós já trocávamos uma energia muito positiva, vamos chamar assim. Deixa eu passar as transparências, que eu trouxe 38 transparências para passar para vocês. Então, só estou na segunda. Eu acho que não vai dar tempo de passar nem 18. Então, aqui, essa é a figura que eu guardo dele. Essa é a imagem que eu gostaria que vocês também guardassem. A imagem do palestrante, a imagem do professor, a imagem do cientista, a imagem do escritor, do jornalista, daquele que traz para a gente a informação, não da pesquisa já conhecida, mas das conexões que ele fazia a partir das pesquisas conhecidas, do avançar no tempo. Então essa é a imagem. Com toda a modéstia, ele transmitia para nós. Jorge Andréa, quando estava palestrando, o silêncio na plateia era profundo. Ninguém conseguia sair, porque ficávamos tentando entender o que ele estava dizendo. E às vezes íamos compreender isso um dia depois, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, para entender de fato a profundidade em que ele trazia para a gente, para nós, a informação. Tem que correr. Então essa é a imagem que eu guardo, que gostaria que vocês também guardassem do nosso querido Dr. Jorge Andréa. E esse aqui é o livro que o nosso Wilson mostrou agora há pouco, a capa do livro. Esse livro foi um trabalho hercúleo da diretoria do Instituto Cultura e Espírito do Brasil. Maria Amélia, o Serrano, sob a batuta ali do professor César Reis, que então, na ocasião, era presidente do Instituto. E nesse livro, os colegas reuniram reuniram dados da obra do Dr. Jorge Andréa e foram pegando por assuntos, alguma coisa não periférico, algumas coisas pequenas com profundidade, mas mostrando um retrato da obra dele.
E esse pequeno livrinho, que é um tijolo que fica em pé, foi lançado aos 100 anos de idade, quando comemoramos os 100 anos do Dr. Jorge Andréa. O Instituto lançou então esse livro com o nome Do Outro Lado da Matéria, Enigma da Vida. Então, do outro lado da matéria, não é só o conteúdo do livro, mas esse do outro lado da matéria é como vivia o cérebro do Dr. Jorge Andréa, como ele pensava. Ele pensava além do aqui e agora. Então, é um livro muito interessante, e não só interessante, é quase que uma bíblia da obra do Andréa. E houve um fato que a Maria Amélia, o professor César Reis, o Serrano, que estavam compilando a obra do Andréa para fazer, impossível, 30 livros com muitas edições, tem livro com 8 edições, publicado em castelhano, enfim. E eles fizeram realmente um apanhado, que ficou quase que um pequeno compêndio, para fechar nesse livro de 700 páginas. E apresentaram o projeto para o Jorge Andréa. E ele disse: eu aceito, mas com uma condição. E ficaram assustados, porque ele nunca colocava condição. Ele disse: eu quero que o Mário Jorge, que era o filho dele mais velho, seja o revisor. Foi uma surpresa para as pessoas que estavam ali no projeto, porque nem conheciam bem o Mário Jorge. É o primogênito do Dr. Jorge Andréa. E ele, um intelectual, mas não conhecia a obra do Dr. Jorge Andréa. Então veja que sutileza. Ele nunca forçou o filho e nem o induziu a estudar a obra dele. Mas nessa oportunidade ele disse: eu aceito, desde que o Mário Jorge seja o revisor. E o Mário Jorge me contando isso, com o olho cheio de lágrima, o Andréa ainda encarnado, ele me falando: Bellini, eu não conheço meu pai. Eu comecei a ler essas coisas que ele escrevia e comecei a ver de onde vem esse cérebro. Eu fiquei atônito. Então foquei somente na revisão gramatical, esqueci o conteúdo, porque eu não entendi nada daquilo tudo que ele disse. Ou seja, ele estava me dizendo: eu estou muito distante da mensagem que meu pai trouxe a vida dele inteira. E ficou tão interessado na obra que agora ele já está com o livro pronto para ser editado. Ontem nos falamos por telefone e ele falou para mim: até o final do ano meu livro sai. A proposta do livro dele é falar sobre o pensamento de Jorge Andréa. Olha que coisa interessante. E para mim foi bastante interessante saber que ele não conhecia nada do que o pai fazia. E o pai sutilmente colocou ele dentro do contexto da obra. Então, esse livro, eu vou pedir licença a vocês para ler aqui só um trechinho do prefácio, que foi feito pelo professor César Reis, que ele diz o seguinte: Jorge Andréa demonstra que somos herdeiros de nós mesmos, do nosso passado. Construímos nosso presente e lançamos a base do nosso futuro, nesse permanente vir a ser, na caminhada em direção à luz, segundo as leis cósmicas nas quais estamos imersos. E continua: é a grande teia que abrange toda a criação, que nossa inteligência não alcança e nossa sensibilidade ainda não é capaz de perceber em plenitude. Esta é a ciência de Jorge Andréa, que desperta em nós um fascínio pela espiritualidade, uma ciência da nova era. Este homem de 100 anos, que é um jovem pioneiro dos tempos que virão, ele anuncia esse tempo com a força da sua pesquisa, com a energia da sua intuição, com a alegria das suas certezas e com a candura da sua modéstia. E nos aponta uma questão básica:
Seus estudos nos levam a uma nova concepção da criatura humana e, por extensão, a busca de uma nova realidade social. Porque compreender o ser é compreender sua estrutura complexa, seus medos, seus desejos, sua fragilidade, sua força, sua história, sabida ou não sabida. Aí Jorge se aproxima de Joana de Ângeles, com a psicologia da transpessoalidade. E nós nos perguntamos, atônitos, como é possível transcender o pensamento sem abandonar o compromisso com a ciência? Não é talvez o dilema de todas as crenças? Essa colocação feita pelo professor nos mostra a intimidade com que ele vivia com o Dr. Jorge Andréa e como ele percebia essas informações trazidas na obra do nosso Andréa. Eu vou começar a correr aqui, que eu queria mostrar bastante coisa para vocês. Vamos lá. Aqui foi no dia do lançamento do livro. O Wilson estava presente e outras tantas pessoas participando desse evento. E essa modelo que está posando do lado dele aqui, com o livro na mão, na época, nós ainda não nos conhecíamos. Interessante, né? E vivíamos nos mesmos espaços. Hoje ela é minha esposa, está aqui do meu lado. Fui buscá-la no Acre, Wilson. E você já conhece essa história. Mas estávamos no mesmo evento e nós não havíamos ainda nos contactado. Quem sabe não foi o Dr. Jorge Andréa que fez essa conexão para a gente. Eu não estou adivinhando nada, estou apenas mostrando a realidade. Então, olha a disposição dele aos 100 anos nessa tarde e noite de autógrafo. Aqui, o bolo de 100 anos que foi cantado, os parabéns para ele, olha lá. A imagem dele ali no centro do bolo, 100 anos. Aqui, uma homenagem especial que a Revista Cultura Espírita do Brasil fez com artigos escritos por confrades do conteúdo da revista, falando sobre a personalidade, sobre o homem, sobre a pessoa do professor Jorge Andréa. Deve-se encontrar talvez alguma ainda. Aqui ao meio, ao centro ali, é o filho Mário Jorge, que ele, por livre e espontânea coação, colocou como revisor da obra. Foi o dia que nós nos conhecemos. Esse encontro foi lá na casa geriátrica, onde o Dr. Jorge Andréa viveu os seus últimos anos. A princípio, junto com a Zildinha, sua esposa, mãe de 8 filhos, com ele. E aqui ele já estava só, esse deve ter mais ou menos uns 6 anos, talvez, não mais, uns 7, 8 anos essa foto. Eu estava bem mais bonito ali na época, está vendo lá? E nós estávamos ali num bate-papo, que sempre que eu tinha uma oportunidade, passava lá pela ilha, passava nada, eu ia a propósito mesmo. Ia fazer uma visita, tomar um café, vocês podem ver lá, a xicrinha está ali, olha. E bater um papo com o Dr. Jorge Andréa, ouvir o que ele tinha a dizer, porque eu tinha muito pouco para somar para ele. Mas ele ficava tão feliz quando lá chegava, porque eu perguntava o que eu queria saber, e ele tinha a oportunidade de colocar para fora o seu conhecimento. E foram momentos assim notáveis. Foi momentos muito bem aproveitados, essa estada com o Dr. Andréa. Ali foi ele que pegou na minha mão, olha lá. Eu estava com a mão embaixo e falou assim: me dá a mão aqui, Bellini, e segurou na minha mão. E eu jamais imaginaria que um dia estaria homenageando ele, mostrando essa foto. Mas eu penso assim, nesse momento aí, quanta coisa, quanta informação ele passou. O primeiro estudo que eu fiz em 1995, 96, sobre uma temática que ele gostava muito e gosta, certamente continua gostando, que é a psicologia transpessoal, falando sobre terapia de vida passada. Na ocasião que nós estávamos fundando as sociedades de terapia de vida passada, o movimento estava muito forte. Então eu fiz um estudo na Associação Médico Espírita, na época, lá na Rua dos Inválidos, e o Dr. Andréa ficava sentado sempre na primeira fila, observando, prestando atenção. E quando terminamos o estudo, ele levanta, pega o microfone
Aí falou assim: Bellini, o estudo que você nos apresentou nos mostrou que você é um obstetra do psiquismo. E eu peguei esse título de obstetra do psiquismo na época e fiz até um artigo, mas faz todo sentido, porque o que o obstetra faz? O obstetra mergulha nas entranhas ali da mãe, do útero, né? E traz para fora o rebento e cuida dele. Então o processo da terapia de vida passada nada mais é de que mergulhar nas profundezas desse passado e trazer o conteúdo e cuidar do conteúdo conhecido. E para dar uma ideia a vocês do que nós estamos falando com mais exatidão, eu penso que se ele estivesse aqui sentado à mesa, ele falava assim: Bellini, agora já chega de conversar sobre essas coisas que você está aí falando, e mostre para esse pessoal um pouquinho do estudo daquilo que realmente importa, para que as pessoas possam levar um pouco para casa, para suas casas, para suas famílias, um pouco de reflexão, porque esse era o cuidado dele com todos nós. Ele tinha um cuidado especial, se ele estava alcançando o objetivo, se ele havia deixado alguma coisa naquela conversa, seja essa conversa num grande seminário ou no cafezinho ali batendo um papo, o cuidado que ele sempre teve. Então eu trouxe para vocês aqui uma breve reflexão, porque o nosso tempo realmente é bastante enxuto, mas eu lembro que nessa ocasião eu já havia colocado essa transparência há 25 anos atrás. As coisas parecem que não mudam tão rápido, né? Onde ele começa dizendo assim, do livro Psiquismo, Fonte da Vida, uma edição de 1995. O livro estava novinho, eu creio que foi mais ou menos, aproximadamente essa época. Eu colhi esse dado. Ele dizendo: as vivências dos processos transpessoais são de tal ordem que revelam no indivíduo a história da humanidade, que é a própria história. Não podemos compreender nos estudos biotipológicos do psiquismo isolamento dos componentes das vidas pregressas, onde se encontram as raízes que devem ser buriladas e aperfeiçoadas nos pacientes que necessitam de auxílio e esclarecimento. Olha a clareza com que ele falava. Ele não era terapeuta de vida passada, mas ele era um homem que estava na frente. Ele enxergava o movimento com um passo adiante. Enquanto nós estávamos estudando, criando técnicas para fazer o nosso trabalho, ele já trazia tudo pronto e dava para a gente: olha, o pensamento é esse daqui. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Mais um outro pensamento dele. Esse está embutido nessa obra. Ele diz: o método conhecido como terapêutica de vivências passadas, ou TVP, visa alcançar os registros que carregamos nas redes energéticas de nosso psiquismo profundo, principalmente aqueles que foram resultado de traumas resultantes de nossos comportamentos negativos, ou mesmo de agressões diversas a nós dirigidas, cada uma delas com maior ou menor intensidade. Algum acontecimento pretérito, envolvendo-se em uma multiplicidade de reações propiciadoras de forte carga emocional, traduzindo fuga, ódio, medo, vontade de reações ou combate direto ao agressor, etc., comporia um bloco complexo de sentimentos e emoções, uma autêntica fonte energética instalada nos campos do psiquismo profundo, alicerce da nossa imortalidade. A TVP proporciona a drenagem dessa energia que se estão aflorando. Está complicado isso? Então vamos complicar mais um pouquinho para facilitar o entendimento de vocês.
nós trouxemos aqui um gráfico que chamamos de esquema de vivências passadas. Ainda temos 20 minutos? Ok. Então, temos aqui o início, um ponto num espaço qualquer. O que é esse ponto? Esse ponto seria o nosso momento do existir. No momento em que o ser espiritual adquire a liberdade de escolha, ou seja, o livre-arbítrio. Porque antes disso, o ser não tem responsabilidade. Mas no momento que nós surgimos, existimos, adquirimos o livre-arbítrio, dali para frente, tudo é por nossa conta. Tanto as conquistas como os equívocos, tudo é por nossa conta. E caminhamos na linha da vida, tendendo ao infinito. Hoje, podemos dizer que estamos nesse ponto aqui, sinalizado aqui no gráfico. Esse ponto nós vamos chamar de momento presente, onde estamos com toda a nossa bagagem anterior, tudo conosco, a nossa mochila está toda conosco aqui. Podemos chamar de problema, de conquista, de conhecimento, de tudo. Hoje nós estamos nesse ponto. Mas como não podemos ficar num ponto sem referência, nós podemos criar aqui, como ideia, como base, a data ou o momento do nosso nascimento. Então, do nascimento até o momento presente, nós vamos chamar isso de quê? De presente. A nossa história consciente, ela está nesse espaço de tempo. Mas, ora, se nós estamos vindo através do tempo, o que importa o tempo que temos nesse espaço? Se temos 30 anos ou 32, como Wilson, ou se nós temos 100 anos, ou 20 ou 15, não importa. É apenas uma referência. Mas o fato do nosso ponto do momento presente mostra que nós estamos aqui trazendo toda a nossa bagagem espiritual. Então, combinamos que podemos chamar esse espaço de presente, da mesma forma que dessa linha para trás, nós vamos chamar de passado, e dessa linha para frente, chamar de futuro. Então, como funciona isso? Como é que a terapia de vida passada ajusta nesse universo? Nós entendemos, os teóricos entenderam, que se trabalhamos com a hipótese da reencarnação para os cientistas, para nós espíritas, a certeza da encarnação, mas se nós trabalhamos com a hipótese da reencarnação, que precisamos mostrar evidências que ela existe, já vivemos várias experiências reencarnatórias, e nessas experiências reencarnatórias, nós vamos fazendo o quê? Reunindo arquivos milenares conosco, que nós podemos chamar aqui de conteúdos emocionais reprimidos. Esse reprimido não é o reprimido de repressão, é que estão ali na linha do desconhecido para nós, está na linha do inconsciente. E a maioria das escolas psicológicas trabalhavam e trabalham somente com o presente, ou seja, do nascimento para cá, na vida atual. Mas a psicologia transpessoal mergulha um pouco mais além e vai além do espaço físico, além do momento presente, ela vai além dessa linha remarcatória. Então, o que aquela setinha ali já avançou? Por quê? Nós, na nossa vida atual, às vezes temos estímulo de qualquer natureza e reagimos de uma forma incontrolável. De repente, alguém que não tem medo passa a ter medo de alguma coisa, mas não sabe por quê. Recebi no consultório alguma pessoa que tinha medo de bicho de pena. Imagina a pessoa ter medo de bicho de pena, ela não pode sair à rua. E cada dia aquilo ali estava gravando mais. E ela não sabia o que estava acontecendo. De repente ela começou a ter bicho de pena, medo de bicho de pena. E nós fizemos uma anamnese e começamos a conversar um pouco mais. E ela lembrou-se que há 2 anos atrás, antes desse momento, ela havia ido visitar uma madrinha que morava no subúrbio. E a madrinha tinha uma grande arara naquele pé
que ficava ali, uma arara grande, uma arara azul, presa pelo pé. Um dia que estava chovendo, e ele chegou para fazer surpresa, foi correr pelo lado da casa para surpreender a madrinha, mas passou por baixo do puleiro da arara. Ele não viu a arara. Só que a arara, eu não sei se a arara gorjeia ou faz alguma coisa assim, né, muito forte, e bateu aquela asa comprida, com aquele cheiro de molhado, e ele levou um susto tão grande que ele saiu correndo, entrou pela casa da madrinha e escondeu-se embaixo da cama. Ele não sabe por que fez aquilo. E as pessoas disseram: o que houve, o que houve, o que houve? E ele contou: a arara queria me pegar. Não, a arara não vai te pegar, ela está presa. Enfim, dali para frente, ele saía à rua, se passava um pombo voando, ele corria e entrava na primeira loja, ele não conseguia mais. Ok. Esse foi o estímulo que essa pessoa teve na vida atual. Eu não sabia por que acontecia isso. Como funciona isso? Nós sugerimos a essa pessoa que então um processo regressivo para que ela entrasse em contato com essas causas. Porque no momento que esse estímulo aconteceu, é como se viéssemos nessa membrana aqui, olha, estimulasse, e a resposta viria lá de trás do inconsciente, causando efeito no presente, só que ele não sabia o que estava se tratando. Percebem isso? Então, o processo da regressão funciona mais ou menos assim. É um estímulo para que a pessoa permita que esse inconsciente, que essa barreira de memória, abra um espaço, uma janela, que não é diferente com as manifestações mediúnicas. Ninguém da manifestação mediúnica vigiu. É preciso que a pessoa entre em estado alterado de consciência, ou estado modificado de consciência. E o médium sabe muito bem como cuida disso. O médium, no meio da conversa, ele vai, vigiu, ele não vai dar essa passividade ou trazer essa mensagem. Mas se isso acontece é porque ele está em estado modificado de consciência. E o estado modificado de consciência é essa janelinha que abre na nossa consciência. E essa janelinha, no processo regressivo, é induzido por técnicas específicas, que o terapeuta que tem a formação credenciada, ele vai saber como fazer isso, ajudar a pessoa a entrar nesse universo. Muitos têm muita resistência, não entram, e vamos usando muitos recursos, até que um dia a coisa acontece. Então o que aconteceu? Essa janelinha que abriu, nós reproduzimos esse estímulo numa ficha própria e levamos a pessoa a permitir essas conexões, que pode ser na vida intrauterina, porque o bebê, quando está no ventre da mãe, ele registra todas as emoções em que a mãe está sentindo naquele momento. E às vezes é uma questão da vida intrauterina. Poderia ser essa mãe que estava com medo de bicho de pena, e naquele momento que ele teve o estímulo, ele respondeu como se fosse. Poderia ser também. Então essa passada pela vida intrauterina, ela é fundamental também nesse processo terapêutico. Mas pode estar nesse momento, mas pode estar também em algum lugar do passado. Então essa pessoa que vai sendo conduzida a entrar em contato com esse momento, onde tudo aquilo que ele precisa saber hoje aconteceu, o estímulo enviado, quanto melhor o estímulo, melhor a resposta, essa resposta poderá vir, e dessa vez ela vai sair por essa janelinha, ou seja, ela vai sair sob controle, porque agora ela sai em forma de história. E a história do momento presente nós podemos conduzi-la, nós podemos ajudá-la a modificar, a pessoa tomar consciência da sua história. Percebem isso? E qual é a proposta disso aqui? A proposta é que a pessoa modifique hábitos, costumes, valores, dependendo da queixa que a pessoa traz. Se tem apenas um caso de fobia, mas tem trocentos casos que poderíamos citar aqui, de comportamento da pessoa, as pessoas austeras, as pessoas egoístas, como foi o tema aqui, né? Da briga de familiar, de casal, casamentos, por que as pessoas estão em conflito?
Então, a causa, não há um código dizendo que isso é por causa daquilo. Não. Cada um de nós temos uma digital. E cada um de nós damos a resposta única da nossa história, conforme nós condicionamos aquele processo. Ok? Vamos um pouquinho adiante. A proposta é essa, é a transformação. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe só uma amostra. Quando fazemos o estudo de caso, mostramos várias planilhas dessa. Mas só para ter ideia, quando a queixa da pessoa, às vezes, é insegurança, medo de abandono, nós temos lá a origem do trauma. Veja bem, não é matemático isso, mas isso aqui é em geral. A pessoa, às vezes, que sofreu abandono quando criança, numa vivência passada, quantas pessoas se separaram durante guerras, que não é tão passado assim. Na prece hoje aqui, o nosso amigo Wilson estava falando, pedindo sobre as guerras no mundo, para ver se reina a paz. Nós estávamos ali na corrente, ouvindo a prece. Mas as guerras sempre existiram. E olha lá, orfandade, escravagismo, prisioneiros abandonados para morrer. E as pessoas desencarnam nesse processo e vão para a espiritualidade ou para o mundo espiritual, levando essas marcas, essas máculas. E quando reencarnam, trazem consigo isso do registro do seu corpo perispiritual. Então, quando há um estímulo idêntico, elas reagem daquela maneira, como disse para vocês. Depressão, que hoje está mais uma vez, infelizmente, em moda como o mal do século, né? Pode ser lembrança de vida passada, às vezes coincide numa idade que aquela pessoa teve uma perda aguda ou que a pessoa desencarnou. Quando nessa vida vai chegando nessa energia, a pessoa às vezes registra esses estímulos e traz essa resposta. Às vezes não sabe por quê, mas ela está deprimida. Pessoas que suicidaram em determinada idade, pessoas que morreram em guerras, viveram a desesperança. Então, tudo isso, o processo da regressão facilita a ajuda para a pessoa que traz essas queixas. O caso que eu contei foi de fobia, né? A pessoa que tinha o medo. Vamos pular. Aqui, trouxemos um outro colaborador, Dr. Hernani Guimarães Andrade, falando sobre o mesmo assunto. E quando eu trouxe esse slide aqui, essa transparência, esse PowerPoint, agora mudou o nome de tudo, na época era uma transparência. O Dr. Hernani Guimarães Andrade, nós estávamos realizando o primeiro congresso brasileiro de terapia de vida passada e primeiro encontro pan-americano, e reunindo uma série de pessoas, ícones, né, que discutiam essa temática. Esse congresso foi em Campinas e eu tive a oportunidade de ser moderador dessa mesa, onde estava o Dr. Jorge Andréa, Dr. Hernani Guimarães e Dr. Nubo Facuri. E eu fui moderador da mesa. E o Dr. Hernani estava exatamente mergulhado conosco nesse momento, com a bandeira dessa terapêutica, defendendo essa abordagem terapêutica, ele como pesquisador. E ele prefaciou o livro da doutora Maria Teodora Ribeiro Guimarães, que era presidente da nossa sociedade. E ele diz isso aqui, olha, que a terapia de vida passada é criticada e rejeitada justamente pela facção que nega a realidade da reencarnação. Está claro que adversários do método da regressão de vida passada irão evocar também outras razões para combater a referida técnica terapêutica. Porém, é evidente que o argumento básico deverá ser a negação da lei da reencarnação. Perdoe-nos a audácia de admitir como lei biológica uma ideia ainda considerada uma hipótese pelos menos radicais. Aqueles que, como nós, pessoalmente, se dedicam à investigação de casos que sugerem reencarnação, já estão convencidos da sua realidade. A TVP fará a terapia da humanidade. E foi interessante que essa mesa, quando começamos, eu fiz um cálculo, Wilson, que, somando a minha idade, doutor Andréa, doutor Hernani Guimarães e doutor Nubo Facuri, dava quase a época do descobrimento do Brasil. Aí eu falei, gente, isso aqui é algo inédito, não vai acontecer de novo isso, dessa maneira? Então eu sugeri à plateia que estava ali,
uma grande plateia, que ao invés de esperarmos para fazer 1 minuto de silêncio quando a pessoa desencarna, que fizéssemos 1 minuto de aplausos. E as pessoas então levantaram e bateram palmas durante 1 minuto. E confesso a vocês, nunca mais houve esse encontro. Então, eu digo que eu sou médium paralelepípedo, mas naquela hora foi alguma coisa assim que eu tive a intuição, falei, vai ser agora que eles serão homenageados. E doutor Hernani Guimarães Andrade também foi o primeiro a desencarnar desse grupo. Eu estou ficando. Aqui uma reflexão de Allan Kardec, né? Que está lá na questão 399 do Livro dos Espíritos, que muita gente pergunta, mas o Espiritismo é contra isso, Belino? Olha lá, Allan Kardec respondendo à questão 399. Integrado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu os ocultasse. Entretanto, às vezes tem uma vaga consciência disso, e elas podem até mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias, mas é apenas com objetivo útil e jamais para satisfazer uma curiosidade vã. Então, por curiosidade, não procurem atendimento. Deixe que as pessoas que estão sofrendo ou buscando ajuda realmente ocupem o espaço do horário. E aqui eu trouxe essa fala do Dr. Bezerra de Menezes, do livro Loucura e Obsessão, psicografado pelo Divaldo Franco. Ele diz o seguinte: a terapia de vida passada é conquista muito importante recentemente lograda pelos nobres estudiosos da ciência das almas. Como ocorre com qualquer terapêutica, tem seus limites bem identificados, não sendo uma panaceia capaz de produzir milagres. Em grande número de casos, os seus resultados são excelentes, principalmente pela contribuição que oferece na área das pesquisas sobre a reencarnação entre os cientistas. Libera o paciente de muitos traumas e conflitos, propiciando a reconquista do equilíbrio psicológico para a regularização dos maus pretéritos sob outras condições. Mesmo aí, são exigidos muitos cuidados dos terapeutas, bem como o conhecimento das leis do reencarnacionismo e da obsessão, a fim de ser levado a bom termo o tratamento nesse campo. Ainda devemos considerar que cristalizações de longo período no inconsciente não podem ser arrancadas com algumas palavras e induções psicológicas de breve duração. Nesse setor, além dos muitos cuidados exigíveis, o tempo é fator de alto significado para os resultados salutares que se desejam alcançar. E aqui eu volto com a foto do nosso Andréa. Temos mais de 3 minutos? Obrigado. Opa, o que eu fiz aqui? Ah, não, está aqui a foto. Com a foto do nosso querido Andréa, que é a foto que eu coloquei lá atrás, eu gostaria que ficasse na memória de todos nós. E vou ler apenas aqui um pequeno trecho, que é a conclusão feita também pelo nosso querido professor César Reis. Eu reservei aqui um pedacinho, onde ele diz assim: Jorge Andréa é um homem múltiplo, humildade, modéstia, elegância de atitudes, ética, zelo, perseverança, fidelidade, coragem moral, simplicidade, são alguns dos atributos que ornam a sua pessoa. Tais palavras brotam sem nenhum esforço quando o seu nome é aventado. Ao lado de todos esses aspectos de sua maneira de ser, avultam o bom humor permanente, a paciência capaz de repetir 1000 vezes, até que a gente entenda o que dita sua mente privilegiada, seu saber imenso. É um homem raro, verdadeira inspiração de vida. Ele prova que é possível ser nobre e justo, idealista e voltado para o mundo melhor. Com sua vida, ele demonstra que uma boa história do mundo pode ser escrita não por generais e conquistadores cheios de violências e de armas nas mãos. Uma boa história do mundo pode ser escrita por um modesto major médico reformado da aeronáutica, que só muitos anos depois de aposentado descobriu que teria alguns direitos que jamais usou, mas usou o seu tempo para produzir um material que é hoje referência para pesquisas em várias partes do mundo. A boa história do mundo somente será escrita pelos apóstolos e heróis da virtude e da verdade, do amor e da paz. Jorge é um deles.
E tem muito mais coisas aqui para que a gente pudesse descobrir e manifestar. Eu queria propor para vocês, que já combinei com o Wilson, com o nosso companheiro, de prestar essa homenagem, todos nós, relembrar, como estamos falando de saudade saudável, relembrar esse momento, lá desse congresso há 25 anos atrás, onde somamos a ideia, que não é o caso da mesa aqui agora, para que lembrássemos do minuto de aplauso que nós fizemos para o Andréia. Então, eu convidaria vocês a ficarem de pé e aplaudir essa figura que, de alguma forma, em algum lugar, ele estará recebendo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.